Então, muito boa noite a todos, com alegria, nós estamos aqui mais uma vez, para esse tema que é sempre edificante, Você vai falar assim, Marcos, como é que você escolheu esse tema, Para que você escolheu esse tema? Você vai falar assim, nossa, mas será que não é um descaso do jeito que você fez? E eu falei assim, olha, eu não sei o que é necessário que a gente aprenda, mas eu vou pedir que a espiritualidade escolha. E foi assim no dedo, eu fui passando em cima do iPad e falei assim, vai parar aqui. Se caiu esse, é porque tinha que ser esse, E aí eu me surpreendi, porque o estudo é muito bonito, Que é os superiores e os inferiores, Na nossa Terra, o que é superior e o que é inferior para nós? E esse é um estudo do capítulo 14, do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 9, e é uma psicografia de um espírito amigo chamado Cardeal Morlot, que é Paris de 1863. Então, assim, quando eu fui pedir, porque esse slide foi criado com a inteligência artificial, o desenho, eu coloquei tudo que eu precisava e pedi para escrever. Eles colocaram Jesus numa escada enorme lá em cima. Eu falei, não é isso aí não. Não é isso aí que é o tema, não. Acho que a melhor forma de representar a autoridade de Jesus e de como ele usou o poder dele de uma forma a nos surpreender é justamente essa. O governador do orbe terrestre tem a cabeça mais baixa de que todo mundo. E às vezes a gente vai numa reunião com alguém e começa a convidar. Você senta nessa mesa, você senta nessa mesa, você senta nessa mesa. E aí, de repente, você que era um ilustre visitante e tudo mais, você não sentou no mesmo lugar. Aí o melindre do espírita mostra que a gente não entendeu nada disso, Nossa, mas convidou tanta gente e a mim me colocou aqui nessa cadeira para a gente rever esses pensamentos nossos, Porque ele é o governador do orbe que pegou na sua mão e falou assim, você está entrando no planeta, na minha casa. E depois a gente ainda fala, Aí eu conheci Jesus. Não, você já conheceu há muito tempo. Para estar aqui, você tinha que conhecer ele. Porque ele te recebeu na casa dele. Mas ele, como o grande modelo e guia para nós, com a cabeça mais baixa que todo mundo e lavando os pés. O que é mais baixo em nós? Os nossos pés. Então, aí muda tudo. O que é superior e inferior? Então, essa imagem já diz. Superior é quem serve, A autoridade é uma delegação e não um direito, uma propriedade. Delegação, vamos tentar. Um delegado. Existe a polícia e existe um representante da polícia. Então, tudo o que a polícia vai fazer, aquele representante não pode fugir. Porque ele representa a polícia como um órgão maior. Então, ele é um delegado, O poder para nós, a autoridade que nós temos, nos é delegada, mas com muita responsabilidade. Precisamos saber como fazer isso de uma forma com muita responsabilidade. Então, a gente precisa entender de uma vez por outra o que nos é dado e qual a responsabilidade disso. E a segundo slide, ele vai falar que a autoridade é uma delegação que terá de prestar contas àquele que se ache dela investido. Então, por exemplo, hoje me foi delegada a reflexão de hoje. Então, eu tenho uma responsabilidade do que eu vou falar. Porque eu não posso falar pelo Marcos. Eu estou dentro de uma casa. A casa tem seus valores, tem aquilo que é importante, aquilo que é principal. Se eu fujo, eu coloco a casa em perigo. Se eu bebi de uma água limpa, eu tenho que ter todo o cuidado para preservar essa água para outra pessoa que vai beber. Porque aí eu chego, eu bebi dessa água muito bem, me saciei, aí eu chego e começo a colocar o meu personalismo, coloco do meu jeito, trato a doutrina do meu jeito. Eu já sujei essa água. E da mesma forma que ela sanou a minha sede, ela tem que sanar o outro. Então, ou eu melhoro,
ou eu tenho que conservar como está. Então é uma responsabilidade muito grande estar dentro de uma casa espírita. Porque não é o Marcos, não é o Luiz José, não é a Eliene, é uma casa, né? E nós aqui somos braços do Cristo, abraçando a todos. Não pode ser o Marcos, porque aí perdeu tudo, né? E ele disse, ó, os melhores serão aqueles que vão servir. Esses são os superiores, né? Ninguém possui o poder. Ele é emprestado por Deus e deve ser devolvido com prestação de contas. Então, nos é dado talentos e a gente tem responsabilidade por isso, né? Eu estava falando com o Luiz José que a minha formação acadêmica é de design gráfico, né? Olha lá, tenho parceiros aqui que é também. Então, assim, como é que eu vou entregar alguma coisa de baixa qualidade? Ele vai falar para mim assim, mas você pegou o seu curso todo e você é capaz de entregar uma coisa mal feita? Todo mundo pode entregar, mas eu não. Né? Um veterinário que eu levo o meu cachorrinho lá, ele tem toda uma responsabilidade para cuidar desse cachorro. Né? Porque existe um investimento, às vezes um investimento alto, para tratar dele. Então, o que é? Esse investimento alto é para valorizar o tempo que ele ficou dentro da faculdade estudando. Mas ele tem uma responsabilidade muito grande. Ele vai lidar com a vida de um bicho que é um valor para mim. Então, assim, eu tenho que ter muito cuidado com as coisas que eu passo, porque eu vou prestar conta disso. Né? E a forma com que eu vou falar, ela não pode ser minha, porque eu não estou falando por mim nesse momento. Hoje, eu só estou como uma caixinha de Bluetooth falando um pouquinho mais alto que todo mundo, mas é igual a todo mundo aqui. Não tem por que ser melhor. Né? E que eu entenda esse lugar, que não me diferencia de estar sentado aí e estar aqui. É só uma localização física, que eu estou em pé e vocês estão sentados. Fora isso, não tem nada. E é perigoso de eu ser muito mais devedor com as minhas promissórias do que vocês. Porque para mim foi colocado isso ainda, ó, você ainda tem palestra para fazer. Né? Eles não, eles já estão melhor, nas promissórias pode ficar sentado. Mas você não. Né? Então, no mundo espírita é assim. O pessoal que sobe são os devedores. Né? Então, assim, quando a gente entende isso e toma consciência de que é uma oportunidade, não fica tão pesado carregar. Não fica tão pesado pegar todo esse instrumental. Ó, foi pela palavra que você caiu. Então é pela palavra que você vai socorrer. Né? Então, por exemplo, todos vocês, estou dando uma hipótese, mas pode ser a realidade. Eu posso ter jogado pela minha palavra todo mundo no buraco. E agora eu tenho que jogar a corda para retirar todo mundo do buraco. E aí fica parecendo, não, ele subiu no palanque, ele usou o slide, o data show e tudo mais. Para quê? Isso no mundo dos homens tem uma outra conotação. O prefeito, o presidente, o governador e tudo mais. Aí tem uma outra conotação. Mas no mundo espiritual, eu não estou falando pela República do Brasil. Eu estou falando pela Casa Espírita de Cruzília, que com amor me acolhe todas as vezes. Então eu tenho o dever de ser um abraço acolhedor, porque eu estou falando em nome da casa. Se alguém sai daqui desconfortável, é um peso. Porque quem entra aqui tem que sair edificado. Ainda que as ideias, as reflexões incomodem um pouco, mas tem que sair diferenciado. E aí a responsabilidade de quem assumiu. Aí ele vai falar assim, mas nossa, mas é um peso ter que carregar tudo isso. Mas peraí, você já não estava sabendo sobre essas disciplinas, sobre essas coisas em outras existências? Então você já veio com um pacotinho bem cheio. Então faça uso dele. Ou você está enterrando? Né? Porque às vezes, quando a gente vai para uma casa espírita, aí o pessoal, os coordenadores, ficam desesperados tentando arrumar alguém que vai fazer a leitura, que vai fazer oração. Aí o pessoal, não. Né?
E aí Jesus está falando para você assim, ó, aponta o dedo para você e fala assim, mas é na sua casa que eu vou jantar hoje. Pode descer do muro. E aí você está falando assim, não quero te receber. Será? Se a gente inverter e descobrir quem que está falando para a gente, quem está pedindo a oração ou a leitura para a gente, ou uma palestra, acha que eu fico confortável? Acabei de falar para o Luiz José, e a dor de barriga toda vez? Toda vez. É fácil. Você prepara, quando vê, você desconcerta tudo, muda tudo, faz isso, faz aquilo. Não é fácil. Mas eu tenho uma responsabilidade, e é a hora do meu cuidado, né? E quando Deus, Ele dá uma capacidade, a capacidade é dele. Então, Ele retira quando Ele quer. Por quê? Ele deu a capacidade mediúnica para uma pessoa que está frequentando a casa, que faz estudo, que faz isso, ela fala assim, mas eu não quero agora, eu não quero. E aí essa imagem, ela é perfeita. Tem o trono e uma coroa no chão, porque o rei foi tirado. Né? Não quero. Então, tudo bem, a gente arruma outro. Não foi assim que falar com o Chico? O Chico, tadinho, toda a mansidão dele, compondo aquele tanto de livros, né? Você vai compor 100 livros, né? Vai escrever 100 livros psicografados. Aí, mais 100, mais 100, mais 100. Agora você vai ter que ser pro resto da vida. Aí, tadinho, como todos nós, a gente fala assim, mas, eu acho que eu tô cansado. E se eu não quiser? Simples. A gente desencarna e arruma outro. Agora, pro Chico. Agora imagina para nós. Pro Chico. E eu ainda acho que a espiritualidade ela é tão maravilhosa que eu acho que com a gente eles iam ser mais delicados, porque quem que somos grosseiros somos nós. O Chico era muito delicado, eu já podia ser grosseiro com ele que ele não ia responder. A gente responde, né? Se fosse um privilégio inerente à sua personalidade, seria inalienável. Você jamais seria tirado. Se o poder que você tem, o talento, a glória daquilo que você faz fosse seu, seria eternamente seu. Mas foi emprestado. Assim como isso aqui, ó. Materialidade, nosso corpo físico. E a gente acha, a vida é minha, eu faço o que eu bem entender. Será? Será? Tem um tanto de células evoluindo dentro do seu corpo que um dia vão ser um Marcos da vida? Ou um Paulo, ou uma Raquel, ou uma Judite? E aí eu falo, não, agora eu encerrei. Você tirou a sua, que você tinha a possibilidade de viver um aprendizado, e esses milhões que estão dentro de você. Quando um Cristo é um governador de um planeta, ele tem responsabilidade por todas aquelas vidas. Nós somos responsáveis por todas as células vivas em funcionamento do nosso corpo. Não pensem diferente, é isso aí. Para as nossas células, nós somos um Cristo. Mas não o Cristo que é o glorioso, não. É o responsável. É o pastor de todas essas ovelhas que residem dentro de nós. Então a gente tem que ter cuidado. E aí você fala, nossa, eu tenho um problema que eu tenho igual eu tenho desvio de septo. Eu tenho que passar pela cirurgia. Então eu tenho um problema para resolver com o meu desvio de septo. Então eu tenho que conseguir conviver com ele ou tentar fazer uma cirurgia. E quando a gente tem um problema, a gente fala, nossa, mas eu tenho um problema comigo. Jesus tem o problema de um planeta. O teu problema é problema de Jesus. Então você não está sozinho. Tem um delegado maior. Só que ele nunca ocupou esse título, né? E aí, como a leitura do estudo vai falar, impérios caíram, tronos foram esvaziados e o poder pode ser retirado porque nunca foi seu, foi sempre uma missão temporária. Quando a gente entende que tudo passa por nós e segue um fluxo,
a gente entende como que são as coisas. Por exemplo, essa semana eu estava lá, eu tinha comprado algumas roupas mais novas para refazer algumas coisas do meu guarda-roupa e fui colocando na estante e falei, gente, tá acumulando. Mas essa aqui eu uso, essa aqui eu uso, essa aqui eu uso. Eu falei assim, mas como é que eu posso usar se tem um tanto de gente na rua que não tem nada? Aí eu falei, agora. É agora, isso já é velho, já tem um tempo que está comigo. Tá? Mas não é porque tem que estar estragado que eu vou doar. Tem que estar naquilo que é bom para mim. Porque você não gostaria de receber o que está estragado. Né? Imagina se a Mara trouxesse todos os quitutes estragados. Eu trouxe porque sobrou lá de casa, já começou a estragar. Como é que a gente não ia sair daqui? Só diarreia, em nome de Jesus. Entendeu? Então assim, a gente tem que pensar que é isso. Quando você passa o que foi te emprestado. O fluxo das coisas, eles têm que caminhar. Quando a gente estagna com determinada coisa na vida da gente, aquilo começa a virar quase que um câncer. Porque ele vai tomando uma forma, vai ficando tipo, quando você coloca um tijolo e começa a chuva dali em cima, aí começa a vir um lodo. E no nosso coração, na nossa intenção, também acontece a mesma coisa. Se a gente não cuida, começa a subir umas ervas daninhas e vai subindo lodo e vai formando aquele tanto de bactéria em cima. Por quê? Porque não está fluindo, não está andando, não está movimentando. E nós não estamos na vida? E a vida lá no hospital não é aquele negocinho que faz assim, sobe e desce, sobe e desce. E a gente quer uma vida calma. Cuidado, porque o calmo lá no hospital é outra coisa. Né? Então assim, a gente entender. Nós temos uma oportunidade, domingo está passando série, está passando jogo, não sei na onde, está passando, e nós resolvemos sentar nesta cadeira branca. Existe um investimento. E Jesus está dizendo para você assim, olha, eu sei que não é fácil estar aqui, mas você escolheu a melhor parte. Escolheu a melhor parte. Porque você quis entender o que eu quero para você. Né? Então assim, quando a gente entende isso e entende que se Deus deu, Ele também pode tirar, aí a gente entendeu que tudo flui e que nada pode ser só meu. Né? O meu marido, o meu namorado, a minha esposa, não é propriedade. E quando é tirado, aí a gente sofre. Por quê? Porque a gente não trabalhou essa mentalidade de que tudo aqui passa. E ele disse isso. Eu vou sofrer, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu volto. Porque tudo passa e tudo se transforma. Né? Todo aprendizado assimilado, ele ganha grande valor na nossa vida. E aí nós podemos enxergar a autoridade ou como missão, ou também como uma prova. E a missão, você tem a capacidade de liderar e Deus te coloca ali para servir. Você entendeu isso. Olha que bonito. Fica mais leve. Fica mais leve. Foi te colocado ali. Mas aí a gente vai querer pegar no pesado. Né? A gente quer entender pelo lado pesado. Eu vim pela dor, então é assim, você precisa aprender. Deus quer ver o que você fará com o poder. Você pode ver sim, mas também é uma realidade. Mas também é uma realidade. Porque, por exemplo, tem um ditado que minha avó falava há muito tempo, quando ela via alguma coisa de injustiça sendo feita, ela falava assim, para você conhecer alguém, dê poder a ela. Não é isso? Uma prova. Que aí você vai ver quem que realmente é aquela pessoa. Porque agora, quando ela estava lá embaixo, ela tinha determinadas atitudes. Mas e agora, quando ela sobe no palanquinho? Eu morro de medo desse lugar. Porque esse lugar tem uns vermezinhos invisíveis que faz uma ruaça com a gente. E a gente fala assim, não, eu sou igual Pedro, né? Imagina, eu vou entregar o Senhor? Eu vou negar o Senhor?
O que salva Pedro é o choro arrependido dele, né? De dizer assim, eu realmente caí. E quando a gente lembra que a gente cai, tá tudo certo, fica mais fácil do que a gente tentar manter uma pose de que nunca erra, de que nunca vai cair. Ah, ele é palestrante na casa de Cruzilha. O que isso tem a ver? Se eu tiver que cair, né? Eu já sou encarnação de espírito suicida, quer dizer, já rolei na lama igual brigadeiro no granulado. E o que vai fazer? Tem que ter muito cuidado, porque qualquer coisa a cabecinha dele vai, ó, entendeu? E a gente tem que ter disciplina. Mas aí tipo assim, ó, a vida para você é uma prova. Para mim é. E aí você tem que responder por isso. E em ambos os casos é temporária e tem um propósito espiritual. Quando é uma missão que foi delegada a você, e também quando ele quer entender que agora, com todos os arsenais que você tem, como que você lida com toda essa empreitada, né? Por isso sempre é bom que eu lembre desse lugar, de eu ser mais devedor do que cada um de vocês que está sentado. Porque aí coloca num outro nível. Aí a gente volta naquela primeira cena, Jesus lavando os pés. Aí sim. Quem está aqui na terra é para ser menor e aí se torna maior. Servir. Aí quando a gente entende isso, a gente entende isso aqui com uma profundidade muito grande, ó. Deus coloca ali para servir. Quando a gente ainda está muito preso a muitas coisas nossas, aí a gente tem que ser provado no foguinho, né? Para ser derretido como ouro. Se a gente é ouro, precisa ser derretido. Que às vezes a gente é uma aliança linda de ouro, mas é só uma aliança, não pode ser feito mais nada dela. E aí quando a gente passa por uma aprovação muito difícil, a gente se desmantela todo. E aí pode virar um outro pingente, né? Ou a gente vai querer ser a vida inteira uma aliança. Só não tem a ver com Jesus. Porque Jesus vai dizer, eis que faço nova todas as coisas. Se ele faz nova todas as coisas, a gente está como ouro, mas no fogo o tempo todo. Cada hora tem um tempo, entendeu aquele tempo, transformou um determinado objeto, depois vai para o fogo de novo, dissolve, porque não pode se apegar. Não é fácil. Não é fácil, não é à toa que nós estamos nessa casa hoje tentando entender todas essas questões da espiritualidade em nossa vida, né? Não tem nada de facinho. Outra imagem maravilhosa, tens alma a teu cargo, né? E essa imagem, ela por si explica muito bem a responsabilidade. E ele aqui, ele não está fazendo assim para a ovelha. Ele está fazendo assim. Então, assim, o cuidado. Tens alma a teu cargo. Olha que responsabilidade. Dependendo do que eu falar aqui, pode deixar as pessoas piores do que elas entraram. Então tem que ter muita responsabilidade. Principalmente se você é uma pessoa que assume esses lugares. Aí você fala assim, nossa, mas é só o peso do trabalho? Se você quiser entender do campo visível, realmente não tem muita gente ao teu lado. Mas quando você assume uma empreitada dessa, a legião de amor e de luz e de paz que está ao teu redor é outra. E a gente sente. Só se a gente for igual uma parede, para não sentir a energia, né? Quando a gente entra nessa casa, a gente sente a diferença que é. O trabalho que foi feito nessa casa. Cada doação, cada amor. Quando é esse passe maravilhoso.
Acho que todo mundo que entra nessa casa, pelo menos do povo de Caxambu, nós somos, né, um mini fã-clube do grupo da Casa Espírita de Cruzília, que a gente fala assim, aquele passe, a gente não consegue nem pronunciar o resto. A gente só para assim, naquele passe. Porque é mesmo. Às vezes a gente pode vir aos cacos, mas a gente passou por aquele passe, a gente sai na fonte da juventude. Ainda tem as delícias fluídicas da sayonara. Então, mas é verdade, né? A gente ainda sai refeito na parte física, cheio de medicamento. Quando a gente faz sopa lá em Caxambu, eu sempre quero um pouquinho, porque tem remédio, ué. Não vou perder meu tempo, não. Tem um pouquinho, eu também quero, eu sou doente. Né? Então, assim, quando a gente chega aqui, né, aí você fala assim, a casinha é tão pequenininha, mas nossa senhora, o bem que ela não faz, né? Eu com a Paula, a gente fala, nossa, deu oportunidade, a gente quer vir. Né? Às vezes não tem como vir, porque não tem carro. Né? Mas senão estaria muitas vezes aqui. Mas também não posso esquecer que eu trabalho lá em Caxambu, que eu faço as coisas, que eu participo lá também, né? Então, tudo no seu tempo. Eu tenho meu trabalho aqui e as meninas contam comigo todo mês e estou aqui, graças a Deus, recebendo essa oportunidade de trabalhar e diminuir minhas promissórias, que não são poucas e que provavelmente ainda tenho em papiro. Tá? Porque eu lembro muito bem das coisas do Egito. Né? Então, assim, se eu lembro e se eu tenho familiaridade com isso, é porque o meu pezinho lá era doce, né? Para não dizer o contrário. Então, o chefe responde não só pelos resultados, mas pelas pessoas. Seus exemplos formam almas, suas escolhas moldam vidas. Eu lembro que no dia que eu cheguei no desencarne do esposo da Ismênia, eu falei, nossa senhora, né, minha amiga? Agora o teto desabou em cima do farol. Porque agora como é que a comunidade de Cruzília vai enxergar o farol Ismênia? Como é que agora? Agora você não tem nem direito de cair. Porque tem tanta gente te olhando. Imagina, gente. Imagina qual que é o peso para um Luiz José estar dentro da escola, manter uma postura de professor, mas de espírita, de ser humano. Como é que não é? Porque ser Jesus aqui, né, abraçar, falar de Jesus o tempo todo, é muito fácil. Sai na rua. Pega aquela pessoa amarga, né, que também é Jesus. Difícil de entender, né? A gente só entende a tangerina pocã. No limão a gente já rejeita, não é? A gente só quer aqui a turminha daqui, do morango, do chantilly. Aí é muito fácil, né? Igual os apóstolos falaram para Jesus, olha, nós chegamos aqui no Monte Tabor, tá tudo transfigurado, vamos ficar aqui, vamos deixar esse povo lá para baixo. Constrói uma tenda para o Senhor, uma para Elias, para Moisés, e a gente não precisa descer mais. Lá embaixo é só ralé. Qual que é o tema hoje? Aí Jesus fala assim, não, nós vamos descer. É a turma que tipo assim, vamos viver dentro do centro espírita? A gente cria uma comunidade. Aí leva as camas, compra as coisas, a gente só vive ali. O que é isso, gente? Isso não é comunidade, isso é seita. Né? A gente quer separar, achando que a gente é melhor. Ou será que os espíritas têm um número certo que vão ser salvos? Né? Isso é um perigo. Porque às vezes a gente fala de tantas outras religiões que têm número certo de salvos, a gente não tem isso no espiritismo, mas na nossa cabeça tem. Quantos integrantes que tem na Casa Espírita de Cruzília? Ah, então, esses, céu, nosso lar, ó. O resto de Cruzília, umbral. Não é? Então, muito cuidado que as coisas podem desandar nisso daí, né? E o que Deus perguntará para nós? Que uso fizeste dessa autoridade, deste talento que foi te dado? Ah, não foi dado quase nada de talento, não sei fazer nada. Né? Não sei conversar, não sei acolher. Nossa, mas você adora uma fofoca.
Você tem tantas palavras, né? Se você usar ela na porta da casa espírita para acolher as pessoas, e aí? Que males você faz para alguém? Que bem você faz para alguém, né? Aí esta palavra no texto é maravilhosa. Fiz-te forte e confiei-te os que eram fracos, para que os amparasses e ajudasses a subir ao meu seio. Nós somos o próprio religare. Se a gente não é figura para levar até Deus, é melhor que a gente amarre uma pedra no pescoço e se atire. Porque esse é o propósito. Se a gente não entendeu, se a gente anda separando mais do que unindo, alguma coisa está fora do lugar. Porque a palavra Deus é aquela que reúne de duas para um. De um. Reúne. Né? A palavra diabo, para nós espíritas, ela é muito, né, etérea, não tem muita, mas ela tem uma explicação muito simbólica. E é muito importante que a gente entenda. Diá, de duas, bolas que giram em sentido contrário. Então elas nunca vão se encontrar. Então, se dentro da sua casa, você, na sua família, nos seus familiares, você é a pessoa que separa mais os seus parentes do que reúne, você precisa de diabo para quê? Você já é o próprio. Aí você fala assim, aí o encardido, você é o encardido, não precisa dele. Você já faz, você já é um delegado. Né? Agora, quando a gente começa a entender e reunir, tentar escutar uma parte, escutar a outra, e juntando as pessoas, a gente está entendendo o que é Deus. Que é reunir. Por isso que ele fala do perdão, da compaixão. Aí você fala assim, mas nossa, tem uma pessoa que é muito difícil, Marcos, de conviver com ela. Sim, tem pessoas que é muito difícil. E não adianta a gente ter relação com essa pessoa, às vezes. Mas lá no silêncio do seu coração, no seu mental, no seu emocional, elabore uma cesta de lírios e entrega para essa pessoa. Deus sabe que você está fazendo um grande esforço. E vale a pena? Vale muito a pena. Porque aí você não está entendendo a pessoa por ela, você está entendendo ela como toda a possibilidade do sonho divino, assim como é você. Então, que a gente entenda qual que é o nosso propósito. Ele não deu saúde, não deu beleza, alegria para a gente nessa casa, simplesmente para a gente ficar reganhando as canjicas, não. É para a gente realmente amparar as pessoas que chegaram aqui e que estão desesperadas. E aí, eu estava tendo uma conversa muito profunda com o meu amigo aqui, com o Luiz José, que, por exemplo, a gente gosta muito de ver o bom samaritano lá na Bíblia. Né? Mas teve um caso lá em Caxambu que uma pessoa foi procurar o centro espírita porque estava desesperada. E o coordenador, na época, hoje, graças a Deus, não é mais, pediu para ela ler 5 livros. 5 livros. Essa mesma pessoa foi até um terreiro de Umbanda e foi atendida na hora. Quem é o bom samaritano, gente? Quem é o bom samaritano? Os espíritas que deixaram aquela pessoa jogada no chão. E quem que acolheu? Aonde que tem Jesus? Quem somos nós para falar? Aonde? Não é porque fala Jesus, fala do Antigo e do Novo Testamento, não. Porque tem muito ateu que é muito mais cristão que é espírita. Pela atitude. Não pelo que frequenta, não pelo que lê, não pelo que ouve. Né? Então, assim,
Nós somos religiosos porque nós precisamos de processo reformatório ainda. O dia que a gente não precisar, a gente não tem nem religião, talvez a gente vire ateu. Por quê? Porque convive tão bem sem precisar de tanta falação. Agora nós não. Eu, por exemplo, eu sou religioso. Por quê? Porque eu preciso de um reformatório, porque eu ainda não sei conviver em comunidade muito bem. Eu preciso de muitas normas e regras para eu conviver. Então eu preciso de religião para me reformar. Quando nós pensamos num processo reformatório, a gente se entende como um presidiário mesmo que precisa ser reformulado, né? Precisa fazer serviço comunitário para baixar a bola. Né? E quando a gente entende esse lugar, a gente não aponta dedo para ninguém mais. E é por aí o caminho, né? Fiz-te forte para amparar os fracos. Se te dei subordinados, não foi para que o fizesses escravos da tua vontade. O poder existe para proteger e elevar, nunca para dominar. Esta é a lei do amor em Ansal. Ampara, eleva e serve. Ampara, recebe, a casa faz isso. A casa está com a porta aberta, nós entramos, nos ampara. Com as leituras, com o trabalho, com o passe, ela nos eleva. E o que a nossa casa faz? Está servindo. Esse é o caminho. Não tem outro, não. E aí, se a gente não quer isso, talvez a gente comece a ficar fraco. Né? Uma vez o Divaldo foi no Jô, o Jô falou assim, mas o que você faz para ter essa jovialidade e essa saúde? Ele fala, eu sou feliz. Né? Eu tento fazer o melhor do meu dia, fazer o bem. Gente, aí não precisa de botox. Porque aí você pode estar pura ruga, mas você vai passar e o povo vai pular em você igual a mosca pula na lâmpada. Porque você reluz. Né? Quando a gente entende isso, e eu lembro uma vez que o Padre Léo, né, na época que eu era católico, ele falava que quando ele viu a Madre Teresa de Calcutá pessoalmente, ele falou, gente, que mulher feia. Mas que quando ela abria a boca para falar, que ele falava assim, meu Deus. As essências, né? As essências que não são aparências. Que a gente ainda está muito nisso da aparência. Né? Muito, muito. Ah, aquela pessoa chegou desse jeito, aquela pessoa chegou daquele outro jeito, né? Se colocar um palestrante aqui na casa, que ele chega descalço, com o pé tudo sujo, que ele estava na rua, eu duvido, gente. Eu ponho a minha mão no fogo. Se nós espíritas olhamos, e começa por mim, se nós começamos a olhar ele como um bom palestrante. Agora, se ele entrar de terno, ferragamo, é perigoso a gente pedir autógrafo no final. Né? E às vezes ele só tem o terno. Né? Então, assim, a gente precisa muito trabalhar em nós isso. Então, assim, por exemplo, precisa ser lapidado. Ah, é tão bonito falar lapidado, né? Olha, tem uma pedra aqui no meu pescoço que ela é lapidada, ela brilha, olha para ver. Né? É linda. Mas se a gente for pensar que foi lascado o pedaço dela, a gente não quer ser lapidado, não. Tirar pedaço da gente? A gente se passar por determinado sofrimento para ser melhor? Ah, isso a gente não quer ser brilhante, a gente quer ficar na pedra bruta. Pedra bruta ainda com tipo escrito Gabriela. Cravo e canela. Né? Sou assim, nasci assim, vou ser assim. Então, a gente tem que pensar muito bem. Se a gente quer ser forte, a gente não vai ser forte sem utilidade. Se você é forte, é para você carregar peso. Né? Já que você não carrega peso, então não precisa nem dar muita saúde para você, não é? Qualquer coisa tá bom.
Agora, quando você fala assim, não, eu vou trabalhar, você pode ter certeza que tem uma equipe que na hora que você deita, enche-se de sonda, e é ressonância, e é tomografia espiritual e tudo mais, e ali dá um check-up danado, entrega para os médicos, já passa. No outro dia você fala assim, ai, que alegria. Né? Por quê? Porque você está sendo forte com uma utilidade. As distinções sociais não prevalecem diante de Deus. É isso que eu falei. Se chega alguém mal vestido aqui, né? Determinado tipo de comportamento já não é aceito. Mas e aí? Né? Jesus, se ele sentasse nessa mesa e escolhesse duas pessoas aqui, ele ia escolher os opostos dos opostos. Só para deixar a nossa cabeça assim, empipocada. Né? Não quero falar de política, mas ele sentaria do lado do Lula e do Bolsonaro. E aí, para fundir a cabeça nossa. E aí ele fala assim, mas não é possível. É possível. Para ele é possível, porque ele está entendendo que é filho de Deus. Colocar o Hitler, falar assim, ó, Hitler, vem cá, vamos lá no Centro Espírita de Cruzilhas, você vai lá comigo, eu vou lá dar uma palavrinha para eles. E aí na hora que a gente vê o Hitler, a gente já desespera, já começa a sair, tentar pular até a janela do banheiro. Mas ele vai falar para você assim, mas ele é filho de Deus. E aí? A nossa cabeça dá conta de entender o pensamento, o raciocínio de Jesus? Naquele seriado, o The Chosen, né? Tem uma hora que um dos maiores guerreiros ali, dos apóstolos, que é o Simão Zelota, ele está lá lutando, ele chega com a sica, ele fala, olha a minha sica, que é uma faca curva. E aí Jesus fala, nossa, que linda que ela é, não é? Linda. E joga ela na água. Aí a cabeça dele fala assim, não é possível que ele fez isso. E quando Jesus pega alguma coisa que é valiosa sua e faz isso, que às vezes não é tão saudável, só depois você vai perceber. Será que a gente está preparado ou a gente faz igual o Simão Zelota? A minha sica? Mas não é nossa. Foi emprestado. O que foi dado só provisoriamente. O superior a nenhum despreza dos que lhe desejam estejam submetidos, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem às vistas de Deus. Cargos passam. Títulos desaparecem. O único critério eterno é o amor com que tratamos uns aos outros. Mandamento. Não é novidade para ninguém. Né? Se eu estivesse falando de alguma aparição OVNI, aí tudo bem, mas eu estou falando de uma coisa que Jesus está repetindo há quanto tempo? Só que a gente precisa ler em todos os idiomas, né? Todos os idiomas para entender. Ah, é verdade, agora é para os alemães, para os franceses, para os chineses, então agora eu entendi, não é para nós também. Senão a gente fica assim, será? Não sei, acho que eu discordo. Tem que ter cuidado com isso, né? Porque às vezes a gente está tentando colocar uma faceta bonita numa coisa que é verdade. E a verdade às vezes desconforta, né? Os papéis se invertem. E eu achei essa imagem fantástica. Essa inteligência artificial fez por ela, né? Que era ele como servo, mas dentro das águas do passado ele se vê como um rei. Então, o que antes era um rei, agora pode ser um servo, e às vezes o que hoje serve, o que hoje está como rei, é alguém que foi servo. Porque os papéis vão o tempo todo se inverter, o tempo todo. Porque é preciso que a gente passe por todas, né? Aos machões de plantão, existirá um momento que vocês irão se deparar com a evolução para o corpo de uma mulher. Aí vai ser um sacrifício. Porque vocês vão ter que ser mãe em algum momento da evolução. Como é que vai ser? Acha que nessa garra de caminhoneiro vai dar para ser? Não vai, não. Vai ser
numa cartilha de Mobral para chegar lá, mas vai chegar. Porque hoje eu estou Marcos, mas eu posso ter sido Paulo, posso ter sido Raquel, entendeu? Maria. Hoje eu estou Marcos. E o que isso me faz? Então eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar. Quando a espiritualidade, quando a gente ia fazer entrega dos pãezinhos na rua, lá em Belo Horizonte, a espiritualidade falava assim, olha bem a turma que está aí, porque às vezes vocês encontram com alguma mãe ou algum pai do passado. E essa não é a hora de vocês demonstrarem gratidão. Não é? Às vezes a gente acha que a gente está assim, nossa, com aquele super amor da sua vida. Não, às vezes ele está na rua. E aí você vai entender que ele é? Não, imagina, um indigente? Imagina. Assim pensaram de Jesus. Esse homem que anda de sandália, suado, fedorento, ele que é o rei dos judeus, mas não é mesmo. Eu quero um rei com coroa, como Saul, como Davi. E é por isso que até hoje eles não entendem Jesus. Porque eles estão esperando um homem de coroa sentado no trono com roupas de linho puro, como Salomão. E aí? E a gente fica esperando essas pessoas desse jeito? Tem tantas histórias que, nossa, se eu parar aqui, aí eu viro a tagarela mesmo e não vai sair nunca daqui, né? O patrão de hoje pode ter sido servo ontem. O servo de hoje pode ser líder amanhã. Trate a todos como gostaria de ser tratado. A hierarquia é temporária, o amor é eterno. Né? Eu tive um chefe lá em Belo Horizonte que ele foi faxineiro. Ele foi o faxineiro da empresa. A empresa foi falindo, mas ele entendia tanto, que... E ele foi guardando as reservas dele, né? Com o decorrer do tempo. Ele conseguiu ser sócio do dono da empresa. E depois o dono faliu e ele era o majoritário até ele se tornar o proprietário. E ele tratava todos os faxineiros da empresa com muito carinho, porque foi onde ele começou. É aí que muda tudo, gente. Quando você lembra da sua raiz, aí você tem condição de entender a sua copa. Você saber de onde é a sua família e saber de onde você vem e dar valor, muda tudo. Porque não nasce uma maçã de um pé de limoeiro. Se é um pé de limoeiro, você vai dar um limão e pode dar uma limonada bem gostosa. Né? Então, quando a gente aceita, fica mais fácil. Porque o tempo todo esses papéis se invertem. Tempo todo. É que todo mundo quer ser Cleópatra, só não tem Egito para tanta Cleópatra assim, né? Porque, nossa, eu fui Cleópatra, né? Então, e aí? Não tem Egito para tudo isso, né? As faltas de um não justificam as de outrem. As faltas de um não justificam as de outro, cada um responde por si. Não importa o quão seu superior faz ou deixa de fazer, a sua consciência é sua e sua prestação também é individual. Né? Muita gente, eu vejo tanta gente assim, reza para mim, como se tivesse uma grande resposta disso tudo. Mas e você? O que você faz por você? Porque as nossas orações, elas são bonitas, são iluminadas, mas elas respingam perante o que você pode fazer por você. A edificação do dia a dia, de fazer a diferença na vida das pessoas, é o que faz a grande diferença na vida. É o seu grande contributo. Você é responsável por você. Não tem como. Não tem como o outro, mas meu filho, eu falo do espiritismo para ele, mas ele nunca vem. Não, ele vai ser responsável pela evolução dele. Você está fazendo a sua. Você está tentando ajudar, tentando elaborar, edificar, mas a pessoa, ela não quer. E o que você vai fazer? O que você vai fazer? Não tem como você viver
por outra pessoa, a sua carga já é pesada demais. Tome a sua cruz e siga-me. Já não é fácil. Não é fácil. O sofrimento como aprendizado, né? Não como punição cruel, mas como experiência necessária de sentir que o dia fizemos sentir. Só compreende o servo quem já serviu. Só compreende o que é a fome quem passou por fome. Eu precisei passar por fome para dar valor numa comida. E graças a Deus eu passei, porque senão não seria o homem que eu sou. Graças a Deus. Você vai falar assim, não, mas isso é demagogia. Não, é verdade. Eu precisava passar. Então tem determinados sofrimentos que são escolas para nós. E a gente sai muito melhor, muito mais graduado. E aí a gente fala assim, nossa, não passei do chão. Cheguei lá e não passei. É isso. A maior parte é isso. E quando você entende isso, a dor de hoje é a empatia que nasce para o amanhã. Aí você começa a enxergar o outro, o sofrimento do outro, a dor do outro, de uma forma muito diferente, né? O que é a barata, para mim, é um Tiranossauro Rex. Para os outros aí pode ser apenas um inseto. Mas quem sou eu para julgar o medo das pessoas? O que é? O que é medo? O que é pavor? O que é pânico? Como é que eu posso julgar o que o outro sente? Quando uma pessoa perde num desencarne de uma mãe, eu não posso falar nada. Eu chego e abraço e digo, eu não estou no papel para entender qual que é a dor, eu não perdi a minha. Está aqui comigo. Como é que eu vou falar para ela? Eu falo assim, olha, meu abraço, né? A saudade é forte, dói, mas eu tenho certeza que Deus vai continuar te amparando. Agora, o que eu posso falar? Eu já sei, não sei nada. Eu não passei por isso. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Responsável pelas almas, né, que chegam até nós. Resignar-se não é render-se. O Espiritismo lhe ensina a resignar-se, como constituindo isso uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Resignar-se é confiar que essa experiência tem um propósito além do que os olhos veem e semear com fé, mesmo sem ver a colheita. Tem um teólogo católico que ele diz assim, eu creio porque é absurdo e não embora seja absurdo. Eu acredito porque é quase que impossível de pensar. Não embora as coisas estejam acontecendo e sendo difíceis para mim. Né? Porque quando a gente se eleva, a gente entende que quando a gente para, a gente sossega ou acalma diante de um sofrimento, a gente está entendendo que é só uma etapa. Né? A vida, para todo mundo existe inverno, outono, primavera e verão. Para todo mundo. Então, às vezes um está passando a primavera, porque está no hemisfério norte, outro está passando o outono no hemisfério sul. E como é que a gente vai julgar? Quem que está certo, quem que não está? É uma coisa só. Só que a gente olha de um ponto de vista diferente. Digamos que tenhamos uma mesa, né, com uma fruteira, com várias frutas, e temos 10 pintores. Cada um vai pintar a cena. Vai ser a mesma cena? É um ponto de vista de uma realidade, a fruteira. Então a gente tem que saber respeitar o outro como ele pensa, né? Pode não ser igual a você, como a grande maioria não é, mas nem por isso deixa de ser verdade. E nem porque você pensa desse jeito é verdade suprema. Então, quando a gente entende que esse parar e aceitar que algumas coisas estão acontecendo e falar assim, mas eu sei que Deus não me abandonou.
Eu estou passando porque às vezes eu preciso passar. Isso é de uma elevação espiritual tão grande, né? É muito fácil eu falar isso para vocês, gente, mas na hora que chega no meu pedaço aí, ó, eu danço um bom balé na banana, viu? Nossa Senhora, não é fácil não, mas estamos aí. Estamos aí, né? Procede como gostaria que procedessem contigo, ó, regra. Você quer doar roupa? Você vai doar a roupa caindo aos cacos? É assim que você queria? Você vai dar uma comida para o outro que é o resto que você queria? Então não dá. Então não dá. Não dá aquilo que você não gostaria, né? Quando eu quero dar um presente para alguém, eu fico muito olhando assim, eu gostaria tanto de receber esse presente, aí eu dou. Né? Você já é PhD nisso, né? De tanto que você doa, que você tanto doa, que não sei nem qual que é a sua evolução nisso tudo. Porque para chegar todas as vezes aqui com esse tanto de salgadinho, para ninguém que às vezes ela nem conhece, e ela doar com tanto amor, tem que ter muita evolução nisso aí, né? Então assim, e quando a gente entende que o que a gente gostaria de receber, a gente tem que fazer, as coisas ficam muito mais fáceis. É uma regra de ouro aplicada ao entendimento da superioridade, né? O que eu não gostaria que fizesse comigo, eu tento muito, gente, né? Fazer isso. Porque eu sei que se eu fizer diferente, eu estou escrevendo no caderninho para daqui a pouco eu ler este caderno. Não espere você que o teu caderno vão ser folhas avulsas e vão voar como aquele filme O Vento Levou, que ele vai estar lá conferindo para você assim, hora e data. Por isso o Nadalca falava assim, anota o dia e a hora, que você vai lembrar. Todo desvio de um caminho reto é uma dívida, ou seja, você tem oportunidade, gente, você tem oportunidade de fazer um caminho bom, de dar um bom dia para uma pessoa que está lá na padaria e fazer o dia dela edificar. Não, você prefere fazer ela se sentir mal. Então anota, porque o negócio vai vir como uma dívida para você. E a gente tem a oportunidade de fazer o bem o tempo todo. Graças a Deus, o povo que está aqui nessa casa, eu já sei que é um patamar mais elevado, né? Graças a Deus. Mas quando a gente entende isso daí, ó, a lei é precisa e inexorável, não tem como negociar. O que se semeia, colhe-se, né? O que se deve, paga-se. Eu não conheço ninguém que semeou arroz e colheu feijão. Então, é uma lei natural. Não vamos fugir dela. Se você hoje toma muito refrigerante, é óbvio que vai chegar um momento que seus órgãos vão reclamar. Né? Tudo que a gente faz tem uma resposta. Uma ação, né? E um efeito. Você teve a causa, né? Investiu a sua ação, tem um efeito, tem uma colheita. Uai, o que será que foi? Acho que cortou aqui agora, né, Luiz? Volta. Deixa eu ver. Aí, ó. Isso aqui. Enfim, mas é agora, Então, assim, gostaria muito de agradecer, tá escrito aqui para essa aí daí. Por que será, né? Não deixa. É isso, ó. Obrigado pela presença, pela escuta, que a luz do Cristo ilumine os nossos caminhos e que a gente entenda a verdadeira hierarquia. Que quanto menor a gente for aqui, para os olhos dos homens, maior nós somos diante de Deus. Assim é a prova mais efetuada disso, o nosso Mestre Jesus, o Rabi da Galileia. Muito boa noite a todos, muito obrigado. Né? Com certeza nós sairemos daqui hoje bastante reflexivos, que foi muito oportuno as suas palavras. Falação, né? Por mim, e cada noite é uma oportunidade que nós temos de estar aprendendo um pouquinho aqui nessa casa, e a gente é muito grato a vocês de Quixambu, que está sempre nos apoiando, sempre. A você, Marcos, faz parte da família. Já faço parte, não precisa nem agradecer. E é uma satisfação
satisfação muito grande recebê-los, assim como também quando a gente ouve uma palestra assim, a gente fica imaginando a nossa responsabilidade diante de tudo aquilo que a gente aprende. E quando a gente está fazendo um estudo, eu também sou um dos que também faz estudo aqui, a lição vem primeiramente para a gente. Ou seja, o chicote primeiro vem nas nossas costas, depois a gente passa na frente. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Deus possa nos amparar também, né, nas nossas dificuldades e que possamos estar melhores a cada dia. Né? Somara fará a prece para nós, no final, e logo após nós iremos em paz. Bom? Vamos. Ótimo. Vocês querem? Se não te machucar. Então, gente, eu gostaria de agradecer muito, né? Ao estudo maravilhoso do Marquinhos, estudo de hoje. Obrigada, Marquinhos, gratidão, sempre gratidão. Então, você já parou alguma vez para observar uma gota de água? Uma gota de água que se equilibra na ponta frágil de um frágil raminho? Então, com graciosidade, ela desafia as leis da gravidade, se equilibrando nas bordas de uma folha ou nas pétalas de uma flor. São gotas minúsculas que enfeitam a natureza nas manhãs orvalhadas ou permanecem como diamantes líquidos depois que a chuva se vai. E um bom observador, ele diria que a vida seria diferente se não existissem essas gotas de água para poder orvalhar a relva ou amenizar a secura do sol. E a Madre Teresa de Calcutá foi uma dessas almas sensíveis. Um dia, um jornalista que a entrevistava, ele lhe disse que, embora ele admirasse muito esse trabalho dela junto dos pobres e dos doentes, mas que ele considerava o que ela fazia diante assim dos inúmeros problemas do mundo, que era como se fosse uma gota de água no oceano. Aí aquela sábia mulher lhe respondeu: sim, mas sem essas gotas de água, o oceano seria menor? Então foi uma resposta muito simples, mas muito profunda. Porque sem os pequenos gestos que significam muito, a vida não seria tão bela. Um aperto de mão no meio da correria do dia a dia. Um minuto de atenção para quem perdeu o sentido da vida. Uma pequena gentileza diante de quem se encontra nas armadilhas da raiva. A tolerância com quem perdeu o equilíbrio. Então nós podemos dizer que tudo isso são apenas algumas gotas de água que se perdem na imensidão do oceano. E se alguém nos disser que são apenas algumas gotas de água, então nós temos que responder como Madre Teresa de Calcutá, né? Que sem essas gotas de água, o oceano seria menor. Então, gente, por exemplo, uma pequena gentileza, né? Diante de quem se encontra nas armadilhas da raiva. Um abraço afetuoso quando a dor nos visita a alma. Um olhar compassivo quando nós extraviamos do caminho certo. Um elogio sincero de alguém que deseja nossa felicidade quando nós achamos que o fracasso seria inevitável.
realmente dizer que tudo isso são apenas algumas gotas de água que se perdem na imensidão do oceano. E se alguém nos disser que são apenas algumas gotas de água que se perdem na imensidão do oceano, respondamos mesmo como Madre Teresa de Calcutá, que sem essas gotas de água o oceano seria menor, sem a nossa cota de honestidade, de sinceridade, o mar das virtudes seria menor. Sem a nossa contribuição de caridade, o universo do amor seria menor. Então jamais acreditemos naqueles que desconhecem a importância, de uma pequena gota, de um pequeno tijolo na construção de um edifício. E não nos esqueçamos das pequenas gotas de água que, com perseverança e insistência, elas conseguem esculpir a mais sólida rocha. Então, obrigada, meu Deus. Então, obrigada, Jesus, pelas graças então, que nos foram concedidas nesses momentos de prece, em que nossos espíritos entraram em comunhão conosco. Obrigada, Mestre Jesus, pelos espíritos de luz que nos enviastes para nos socorrer de todos os males e nos orientar em nossos caminhos. Obrigada, Mestre Jesus, por ter nos ensinado que através da prece nós estaremos encontrando o alimento necessário para a nossa sobrevivência espiritual e que com a ajuda recebida nós poderemos chegar ao Pai, rumo de nossa salvação. Aos irmãos de luzes, guias e protetores, os nossos agradecimentos por todo o bem que nos tem proporcionado e que o Mestre Jesus continue iluminando cada dia mais, para que juntos um dia, reunidos na glória do Pai, nós possamos render graças e glórias ao Mestre Jesus, que tanto fez e faz por nós. Paz e luz, gente, para todos os irmãos aqui presentes. Paz e luz para essa humanidade tão conturbada. Paz e luz, para esses venezuelanos que estão passando por momentos tão difíceis. Paz e luz para toda nossa família. Paz e luz para os que não puderam comparecer. Paz e luz para toda a humanidade. E que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja.